Na manhã de 3 de junho de 1989, parecia ser apenas mais um dia para Júlio Centeno, taxista de profissão. Como todos os dias, ele percorria as ruas de Lima com seu Volkswagen branco em busca de passageiros. Antes das 10 horas, ao chegar ao cruzamento da Javier Prado com a Guarda Civil, uma mulher levantou a mão e pediu que ele a levasse ao colégio Tupac Amaru, em São Luís. Era um serviço comum, nada fora do normal, mas na verdade era uma armadilha. Ao chegar ao colégio, a mulher desceu do táxi e abriu completamente a porta para permitir a entrada de 2 homens. Um deles sacou uma arma e apontou a arma para Júlio. Sob ameaça de morte, ele foi obrigado a dirigir até a parte de trás do colégio. Lá, injetaram um sedativo nele e o abandonaram quase inconsciente na via pública. Enquanto lutava para se manter acordado, os 3 criminosos tomaram o controle do seu carro e partiram em direção ao centro de Lima. Eles não queriam o veículo, nem dinheiro. O destino deles era o Jirón Junín. Lá os aguardava o verdadeiro objetivo. Tudo estava calculado. Eles sabiam que ao meio-dia fariam a troca da guarda. Como todos os dias, os Hussardos de Junín, aquela histórica unidade de cavalaria do exército encarregada da escolta e guarda de honra presidencial, realizariam a tradicional troca da guarda no Palácio do Governo. Mas eles sabiam de algo mais. 2 ônibus militares partiriam com antecedência do quartel Barbones, no Agostinho. O primeiro transportaria os efetivos encarregados da troca, junto com oficiais da escolta presidencial. O segundo, a fanfarra dos Hussardos de Junín, a banda musical que acompanhava cada cerimônia. Era uma rotina perfeita, perfeitamente previsível. Naquela manhã, ambos os veículos avançaram pelas ruas do centro de Lima, seguindo seu trajeto habitual, quando de repente, na quadra 11 do Jirón Junín, na altura da igreja Virgem del Carmen, algo interrompeu seu percurso. Um Fusca branco bloqueava a via. Era o mesmo que horas antes havia sido roubado do taxista Júlio Centeno. Os 2 homens que o mantiveram sob a mira de uma arma fingiam empurrar o carro, enquanto a mulher que armou a armadilha fingia tentar ligá-lo por dentro. À primeira vista, parecia um defeito mecânico, um incidente qualquer em uma cidade acostumada ao caos, ao trânsito, aos imprevistos. Mas depois de alguns segundos, a encenação começou a desmoronar. Um dos soldados observou atentamente e percebeu algo estranho, algo que não se encaixava. Ele já tinha visto o terrorismo de perto demais para acreditar cegamente em coincidências. E ele não estava errado, não era um acidente, também não se tratava de simples criminosos. Convencido de suas suspeitas, o soldado desceu do veículo e fez vários disparos para o alto como aviso. Mas já era tarde demais. A emboscada já estava em andamento. Poucos metros adiante, outro terrorista iniciou a próxima fase do plano, disfarçado de catador de recicláveis. Avançou em direção ao primeiro ônibus militar, empurrando um triciclo. No triciclo, ele levava uma caixa de biscoitos que escondia cerca de 20 quilos de dinamite, metade Clemexa, reforçada com pó de alumínio. Ao chegar ao local combinado, entregou a caixa a 2 comparsas. Tudo ocorreu com precisão. Um deles acendeu o pavio. O outro fez a caixa explosiva rolar por baixo do primeiro dos ônibus. Depois, eles saíram correndo. Os demais terroristas fizeram o mesmo. Tudo aconteceu em questão de segundos, quando de repente, a detonação sacudiu violentamente o Jirón Junín. A onda de choque atingiu o ônibus com uma força devastadora. Alguns húsares foram lançados junto com os assentos pelas janelas. Outros ficaram presos entre os ferros retorcidos do veículo destruído. Os sobreviventes, gravemente feridos e com tímpanos estourados, tentaram ajudar os colegas vivos, mas não houve tempo. O ônibus começou a pegar fogo. Uma densa coluna de fumaça se elevou sobre o centro de Lima, enquanto as chamas envolviam rapidamente a estrutura. As testemunhas lembram de uma cena dilacerante. Do interior do veículo ouviam-se gritos de socorro que, pouco a pouco, foram se apagando em meio ao fogo. "Tirem-me daqui!" suplicavam. Mas foi impossível. O atentado deixou um saldo de 6 soldados mortos e mais de 30 feridos. Os terroristas fugiram em direções diferentes em meio ao caos. Segundo testemunhas, alguns se refugiaram na casa localizada na Girón Huanta 840, a apenas 3 quadras do atentado, enquanto o responsável por lançar o explosivo fugiu pela Girón Huánuco. Lá, um carro branco o esperava pronto para fugir, mas em seu caminho cruzou-se com o sargento da polícia técnica, John Yonugarte Valdívia, de 26 anos, que ao perceber o que havia acontecido, reagiu imediatamente. Sem esperar reforços, ele o enfrentou e abriu fogo.
conseguiu feri-lo no braço e quando tentava imobilizá-lo, outro senderista apareceu por trás e atirou diretamente em sua cabeça. A tragédia fez mais uma vítima e todos fugiram. Para o Sendeiro Luminoso, a operação foi um sucesso absoluto. A organização terrorista estava em plena expansão e agia com uma violência e audácia cada vez maiores. Seu objetivo para aquele 1989 era tão ambicioso quanto perigoso: enfraquecer ainda mais um Estado peruano já sufocado pela hiperinflação, cercar Lima e criar condições para tomar o poder. Em apenas alguns meses, eles haviam assassinado policiais, jornalistas, líderes políticos, representantes do Estado. Agora tinha chegado a vez dos húsares de Junín, uma das unidades mais emblemáticas do exército peruano, e isso tinha uma carga simbólica impossível de ignorar. Eles eram a escolta presidencial, os guardiões de uma das tradições militares mais emblemáticas do país, herdeiros de uma história que remonta às guerras de independência, à construção do Peru como república. Por isso, o atentado também foi uma humilhação pública, um golpe direto ao prestígio das Forças Armadas e à imagem de um governo que parecia cada vez mais incapaz de conter o avanço da violência terrorista. Se Sendeiro conseguia atingir a própria escolta presidencial bem no coração de Lima, então ninguém estava completamente seguro. A sensação de vulnerabilidade se espalhou rapidamente. Isso fez com que dentro dos setores militares e de inteligência começasse a se instalar uma convicção cada vez mais forte. Se Sendeiro Luminoso operava na clandestinidade, então o Estado deveria aprender a encontrá-lo dentro de seus próprios esconderijos e não mostrar piedade. Já não bastava reagir depois de cada atentado, era preciso se antecipar, identificar seus membros, desvendar suas redes, agir contra eles antes que voltassem a atacar. Foi nesse contexto que começou a tomar forma o chamado Plano Telaraña, também conhecido como Plano Operativo Ambulante. Seu objetivo era claro: identificar e vigiar para depois desarticular os núcleos de apoio logístico, doutrinação e aniquilamento que Sendeiro Luminoso havia conseguido estabelecer nos setores mais populosos do centro de Lima e nas favelas periféricas da capital. A ideia era simples na teoria, mas extremamente perigosa na prática. Já não bastava perseguir terroristas, era preciso viver entre eles. Então, a primeira fase da operação seria a infiltração, também conhecida como mimetização, e consistia em introduzir agentes de inteligência nos mesmos ambientes onde o inimigo se escondia e operava. Sendeiro Luminoso. O objetivo era obter informações precisas antes de atacar. Um dos homens escolhidos para essa missão foi Douglas Arteaga Pascoal, de 40 anos. Para proteger sua verdadeira identidade, ele seria chamado de Abadia. Sua designação não era por acaso. Abadia já trabalhava há muitos anos como infiltrado para os serviços de inteligência do exército. Ele tinha fama de ser um espião paciente, disciplinado e com uma notável capacidade de se adaptar a qualquer ambiente. Um verdadeiro camaleão, mas desta vez a missão seria diferente, muito mais perigosa, já que um pequeno erro poderia significar a morte. Cada detalhe precisava ser cuidado com precisão. Por isso, o instalaram em um assentamento em Vila El Salvador, onde ele assumiria completamente uma nova vida. Trabalharia como vendedor ambulante durante as noites e durante o dia participaria ativamente nas assembleias da comunidade autogerida do distrito, misturando-se entre líderes comunitários, ativistas e moradores da região, para depois voltar para sua modesta casa de esteiras e madeiras. A fachada precisava ser impecável, nada podia parecer ensaiado, nada podia parecer forçado, nem levantar suspeitas. Assim se passaram os primeiros meses e pouco a pouco ele começou a se integrar, sem pressa, sem demonstrar ansiedade, sem chamar atenção. Ele ouvia mais do que falava, observava mais do que perguntava, memorizava nomes, vínculos, rotinas, comportamentos. Cada conversa podia conter uma pista. Cada contato podia levá-lo a alguém mais importante que o aproximasse ainda mais de seu verdadeiro objetivo. Essa persistência ela acabou abrindo portas para ele. Por meio de suas atividades comunitárias, ele entrou em contato com uma ONG de esquerda que, com o tempo, lhe permitiu se aproximar de setores políticos ligados à Pátria Vermelha e ao Partido Unificado Mariateguista, também conhecido como PUM. Era exatamente o tipo de ambiente ao qual ele precisava chegar.
Foi lá que ele conheceu um curandeiro que trabalhava no mercado central, uma pessoa aparentemente comum, mas que acabaria sendo uma peça-chave para a sua missão. Com o passar do tempo, eles desenvolveram uma amizade próxima, compartilhavam longas conversas sobre política, sobre a situação que o país atravessava, sobre o abandono do Estado e os diferentes caminhos que poderiam transformar o Peru. Abadia nunca apressava essas conversas, deixava que crescessem de forma natural, até que um dia, depois de meses de aproximação, o homem lhe confessou o que ele já suspeitava. Mantinha vínculos com círculos próximos ao Sendeiro Luminoso. Abadia compreendeu imediatamente a importância daquela revelação e continuou cultivando essa relação com paciência e cautela, até que finalmente aconteceu. O ruezeiro decidiu apresentá-lo aos seus contatos. A infiltração acabava de entrar em uma nova etapa. Ele havia conseguido entrar no ambiente onde circulavam os verdadeiros militantes senderistas. No entanto, entrar era apenas o começo. A partir desse momento, começaram as provas. Os terroristas investigavam cuidadosamente cada pessoa que tentava se aproximar da organização. Eles verificavam antecedentes, confrontavam versões e examinavam cada detalhe da história pessoal dos novos contatos. Não deixavam nada ao acaso. Eles sabiam que os aparelhos de inteligência tentariam se infiltrar em suas fileiras, então submeteram Abadia a constante escrutínio. Avaliavam cada palavra e observavam cada reação. Eles até usavam uma série de jogos psicológicos para detectar possíveis infiltrados. Repetiam as mesmas perguntas dias ou semanas depois para verificar se as respostas mudavam. Procuravam contradições, hesitações. Abadia não podia se permitir nenhum. Ele sabia que qualquer erro, qualquer descuido, por menor que fosse, poderia custar sua vida. Enquanto superava as provas, seguia cumprindo sua verdadeira missão, entregando relatórios ao aparato de inteligência a cada 15 ou 20 dias. Informava nomes, apelidos, estruturas internas, métodos de organização, atentados em preparação. Aos poucos, começou a compreender como funcionava a máquina clandestina por dentro. Ouvia suas conversas, aprendia seus códigos, caminhava entre seus integrantes. Até que depois de muitos meses, finalmente conseguiu o que tanto procurava: a confiança absoluta do Sendeiro Luminoso. Foi então que seu sucesso se confirmou. Numa noite, Abadia foi levado para uma das chamadas escolas populares. Era uma casa modesta de esteiras, construída sobre um morro. A escuridão envolvia quase completamente o lugar. Ao entrar, sentiu dezenas de olhares o observando. Ninguém dizia uma palavra até que um dos militantes anunciou em voz alta: "Temos um novo companheiro." Por alguns segundos, fez-se silêncio. Em seguida, várias vozes responderam em uníssono: "Seja bem-vindo, camarada Henrique." Aquele momento tinha um significado especial. A infiltração estava completa. A partir desse instante, ele deixou de ser um simples simpatizante sob observação para se tornar Henrique, mais um militante dentro da organização, e começou sua formação política e ideológica. Ensinaram a ele os fundamentos do marxismo, as ideias de Lenin, de Mao Zedong e do chamado pensamento Gonzalo, além das normas internas que regiam o partido. Uma delas se repetia constantemente, quase como um mandamento clandestino: "Nunca admita que você é do partido." Douglas Arteaga já não era apenas Abadia, agora também era o camarada Henrique, e assim permaneceu por vários meses, aprofundando sua infiltração, ganhando cada vez mais espaço dentro de uma organização que, pouco a pouco, lhe entregava mais confiança. Até que um dia, suas responsabilidades dentro do partido mudaram, e com elas, também o nível de perigo ao qual ele estava exposto. Henrique foi selecionado para se incorporar ao entorno do Giron Guanta 840. Não era um destino qualquer, mas sim um dos principais centros de reunião do Socorro Popular. Os comandos de aniquilamento do Sendeiro Luminoso, à primeira vista, o lugar parecia apenas um beco a mais de Barrios Altos, uma vila onde conviviam estudantes de São Marcos, pessoas do interior recém-chegadas a Lima e vendedores ambulantes. 8 deles eram sorveteiros da Donofrio que percorriam as ruas tentando ganhar a vida. Tudo parecia normal, mas era uma fachada de grande porte, um disfarce para manter clandestina a verdadeira estrutura. Uma vez instalado na quinta de Gironguanta, Abadia começou a coletar informações de maneira sistemática para enviá-las aos seus superiores. O que ele descobriu confirmou muitas das suspeitas dos serviços de inteligência. O local funcionava como centro de reuniões e celebrações,
desde festas de frango até aniversários, mas isso era apenas a superfície. Também operava como um centro de doutrinação e escola popular, onde se difundia o chamado Pensamento Gonzalo para formar ideologicamente os novos militantes. No entanto, sua verdadeira importância era outra. Tratava-se de um centro de operações, um espaço onde se planejavam emboscadas, assassinatos seletivos, colocação de carros-bomba e outras ações destinadas a espalhar o terror em Lima. Segundo os relatórios de Abadia, antes de cada atentado, os senderistas escolhidos para a operação se trancavam durante 3 dias em um dos quartos, isolados, concentrados, acertando os últimos detalhes logísticos para depois executar seus atentados. Era um ambiente especialmente adaptado, o quarto 102. No seu interior havia uma escada encostada na parede que levava a um sótão. Lá haviam instalado beliches para 8 pessoas e um quadro acrílico para os planejamentos. Para os agentes de inteligência, não havia dúvidas. A Quinta de Gironguanta, funcionava como um grande quartel, protegido por dentro e por fora. Nesse esquema, os falsos sorveteiros cumpriam um papel fundamental. Permaneciam durante horas perto de delegacias ou áreas vigiadas. Camuflados em seus triciclos da Donofrio, observavam os movimentos policiais, registravam rotinas e vigiavam discretamente cada detalhe. Conversavam com os agentes sem levantar suspeitas. Com o tempo, Abadia começou a se aproximar deles, assim como de figuras importantes como Luiz Antônio Leão Borja, o camarada Fábio. Ele tinha 32 anos, era estudante de São Marcos e escondia uma longa trajetória terrorista. De acordo com o boletim policial número 29 da DIRCOT de 23 de abril de 1986, ele foi capturado junto com outros 16 integrantes de um destacamento especial de aniquilamento seletivo. O grupo era acusado de matar policiais, roubar veículos para ataques e executar vítimas com deficiência. Tiros em La Cien. Pouco antes de conhecê-lo, em janeiro de 1991, o camarada Fábio havia sido visto fazendo pichações senderistas. Os agentes tentaram executá-lo com um tiro, mas ele sobreviveu. O partido decidiu protegê-lo na rua Gironguanta para facilitar sua recuperação. Ele morava ao lado de Abadia. Eles se tornaram amigos. Outra amiga que ele fez foi a camarada Nathalie, responsável por recrutar novos integrantes para o partido. Ela participava frequentemente de festas de bairro, atividades comunitárias e reuniões sociais. O objetivo dela era basicamente recrutar pessoas, de preferência pessoas quietas e ressentidas. Como ela mesma dizia, tinha um talento natural para esse trabalho, e era algo muito importante. A organização precisava de novos membros constantemente. Os que caíam precisavam ser substituídos. Às vezes, ele a acompanhava em suas missões. Ninguém imaginava o que eles realmente faziam, mas graças ao seu infiltrado, o serviço de inteligência havia descoberto. No entanto, a grande descoberta viria pouco depois. Tudo começou quando Abadia conheceu o camarada Joel, um dos chefes dos comandos de aniquilamento. Ele não morava na Quinta, mas a visitava sempre. Com o tempo aproximou-se dele, conquistou a confiança dele e participou de algumas de suas reuniões. Foi durante uma daquelas conversas que ele ouviu algo que mudaria o rumo desta história. Joel havia participado do atentado contra os Russardos de Junín. A informação chegou ao cinema e foi rapidamente triangulada. Já tinham identificado Joel e também a Quinta. Era o mesmo lugar para onde, segundo vários testemunhos, alguns suspeitos haviam entrado apressadamente após as explosões daquela manhã de junho de 1989. Eram eles, estavam naquele lugar. A partir do momento em que chegaram a essa convicção, um plano começou a ser elaborado nas sombras. O Grupo Colina entrou na equação. Ainda sem esse nome, Vladimiro e sua liderança o chamavam de Equipe Especial, resultado de uma reestruturação estratégica na defesa. Especial, o resultado de uma reestruturação estratégica dentro do aparato de defesa estatal. A decisão estava tomada. As regras do jogo deveriam mudar sob uma premissa simples, porém brutal. Para derrotar uma organização terrorista, implacável e clandestina, era necessário combatê-la em seu próprio terreno, pensar como ela, agir da mesma forma, descer ao seu nível e, a partir daí, responder com o mesmo grau de barbárie. Era hora de que o jogo fosse jogado com as mesmas regras para ambos os jogadores. Nesse contexto, o capitão Santiago Martim Rivas propôs uma estratégia baseada nos princípios da chamada Guerra de Baixa Intensidade.
Ou seja, propôs implementar emboscadas, sabotagens, redes de informantes, operações encobertas e execuções extrajudiciais. Um esquema onde o impacto psicológico ocupava um lugar central. Não se tratava apenas de eliminar alvos. Também buscava enviar uma mensagem, semear o medo, fazer os terroristas sentirem que não eram os únicos capazes de operar nas sombras, nem de matar sem piedade. Martim Rivas estava convencido de que essa guerra não seria vencida pelo sistema judicial, onde muitos senderistas recuperavam sua liberdade por falta de provas ou deficiências processuais. Sua lógica era radical. Substituir os juízes por pelotões de fuzilamento era aplicar a lei de Talião. Olho por olho, morte por morte. Sua proposta convenceu completamente Dímiro Montesinos e o comandante-geral do exército que ele mesmo havia promovido. Nicolás Hermosa Rios também recebeu a aprovação do homem que lhe havia concedido tal poder, o presidente Alberto Fujimori. Assim, deram sinal verde a um plano que dispensava garantias judiciais e funcionava à margem dos canais militares convencionais. A proteção, a supervisão e o respaldo das operações já não dependiam da estrutura regular de comando, mas sim de um círculo muito mais restrito, porém mais poderoso, ainda que administrativo. Administrativamente, o grupo estava vinculado ao Serviço de Inteligência do Exército, ou CIE. Na prática, o Grupo Colina nunca respondeu a essa estrutura. Sua verdadeira linha de comando sempre esteve no Serviço de Inteligência Nacional. Foi o SIM quem forneceu os fundos para suas operações, dinheiro em espécie não registrado em nenhuma contabilidade oficial. Também forneceu veículos, armamento equipado com silenciadores, a cobertura necessária para impedir que outras instituições do Estado, como a polícia ou o Ministério Público, interferissem em suas missões. E se fosse o caso, eles os protegeriam de serem investigados, processados e julgados. Isso, é claro, enquanto mantivessem o poder necessário para impedir isso. Com esse respaldo, o capitão Santiago Martim Rivas e o major Carlos Pichiling reuniram um destacamento composto por 38 agentes, 32 homens e 6 mulheres com ampla experiência nas chamadas zonas de emergência, haviam servido em alguns dos cenários mais sangrentos do conflito, em regiões atingidas como Ayacucho. Brimac e o Alto Guaiaba conviveram durante anos entre atentados, cadáveres e cenas de extrema brutalidade. Essas experiências os transformaram, eles se acostumaram com a violência, a normalizar a morte, a guardar um profundo rancor pelos responsáveis por tudo aquilo que haviam presenciado. Eram pessoas preparadas, mas acima de tudo profundamente motivadas. Eles foram divididos em 2 áreas: análise e inteligência, responsável por processar informações obtidas por agentes infiltrados, realizar vigilância, identificar alvos, reconstruir rotinas e elaborar dossiês operacionais que serviriam de base para futuras intervenções. A segunda era a de operações ou execução. Seus integrantes seriam os responsáveis pelas incursões armadas, pelos sequestros, pelos interrogatórios e pela eliminação física dos inimigos. Ao contrário do que muitos imaginariam anos depois, o Grupo Colina não funcionava como uma organização secreta, escondida do aparato estatal. Suas reuniões eram realizadas dentro da oficina mecânica do Serviço de Inteligência Nacional. Lá, cada integrante recebeu equipamentos especiais, metralhadoras HK equipadas com silenciadores, fuzis G3 e Vipers, usados como sistema de localização e comunicação. Enquanto isso, Martim Rivas, por sua vez, se comunicava através de um telefone celular, uma tecnologia pouco comum naqueles anos. Era uma ferramenta que carregava o selo inconfundível do SIM. Como já revelamos em histórias anteriores, Vladimir Montesinos sentia uma fascinação especial por tecnologia de ponta. O treinamento não demorou a começar. O local escolhido foi a praia Latiça, em Pucusana, um terreno militar isolado que se tornou o laboratório ideal para aperfeiçoar táticas de tiro instintivo, vigilância e operações noturnas. Mas o verdadeiro treinamento ia muito além disso. Testemunhos posteriores revelariam um processo muito mais profundo, uma desumanização gradual onde a violência deixava de ser exceção para se tornar rotina. Matar deveria deixar de ser visto como um ato extraordinário. Parte desse preparo não acontecia nas praias de Pucusana, mas sim nos porões do Pentagonito. Enquanto na costa se aprimorava a pontaria e a capacidade operacional, no subsolo eram refinados os métodos de interrogatório, tortura e desaparecimento absoluto.
Alguns integrantes do destacamento também já chegavam com experiência nesse tipo de prática, afinal, a escola do desaparecimento não tinha nascido com o grupo Colina. Este é o mais conhecido, aconteceu em 1988, durante a chamada Operação Lucero. Naquela ocasião, o capitão equatoriano Henrique do Xizela e o técnico peruano Marco Barrantes foram absorvidos pelos circuitos clandestinos do Serviço de Inteligência do Exército. Lá, eles sofreram atrocidades difíceis de imaginar e que revelariam o funcionamento de alguns dos métodos mais sombrios empregados durante a guerra contra o terrorismo. Mas enfim, essa é uma história que merece ser contada em detalhes e que já está disponível neste canal. Você gostaria de assistir Desaparecimento no Pentagonito, junto com muitas outras histórias inéditas, como o filme de terror que Fujimori viveu com sua namorada alemã, ou a obsessão de Vladimiro por Jaqueline Beltrán, ou o que aconteceu com Hurtado Miller no dia seguinte ao anunciar o choque? Eu te convido a se tornar membro do canal. Este projeto se mantém graças ao apoio daqueles que decidem apoiá-lo dessa forma, tornando possível que mais histórias como esta cheguem até você. Quando o Grupo Colina descobriu que o Girão Guanta 840 era o esconderijo dos líderes do Socorro Popular, responsáveis pelo atentado contra os Russardos de Junín, naquela manhã fatídica de 3 de junho de 1989, acreditaram ter encontrado a oportunidade perfeita para cobrar essa dívida de sangue e enviar sua mensagem. Tudo parecia estar pronto, mas então algo inesperado aconteceu, uma descoordenação que acabaria custando meses. Em junho, agentes da Brigada Especial de Detetives, uma unidade operacional da polícia, que respondia diretamente ao CIMI, capturaram em uma intervenção o casal senderista Juan e Carmen Laurenti, junto com outros 4 militantes, na Girão Guanta 829, a poucos metros da casa de onde a Abadia fazia seus relatórios. A notícia se espalhou rapidamente entre as redes clandestinas do Sendero Luminoso. A reação foi imediata. As reuniões foram suspensas por tempo indeterminado, as atividades de propaganda foram paralisadas, a arrecadação de fundos foi interrompida e o deslocamento de muitos militantes foi restringido. A rotina que durante meses havia permitido acompanhar seus movimentos ficou completamente alterada. Os senderistas que frequentavam o local se dispersaram para outras áreas periféricas de Lima. Esse foi o caso do camarada Joel, uma das peças mais importantes de todo o quebra-cabeça. Aquela intervenção da BRED acabou sabotando uma infiltração que vinha sendo construída há anos. Tudo ficou paralisado, eles foram obrigados a baixar o perfil e esperar durante meses até que as coisas se acalmassem. Quem não encontrou essa calma foi Abadia. A partir desse momento, começou a fase mais difícil de toda a sua operação encoberta. Por causa do que aconteceu, muitos membros do Sendero Luminoso chegaram à conclusão de que havia um infiltrado dentro da organização. E para alguns, o principal suspeito era justamente ele, o novo camarada Henrique. Mas os problemas não terminavam aí. Dentro do SIM, também começaram a surgir dúvidas sobre sua lealdade. Alguns agentes começaram a notar que Abadia estava retendo informações e que não relatava tudo o que sabia. As coisas tinham mudado radicalmente. Até pouco tempo atrás, ele gozava da confiança absoluta de ambos os lados. Agora, todos desconfiavam dele. E para um espião, poucas situações podem ser mais perigosas do que essa. É difícil saber o que realmente passava pela sua mente. Talvez nem ele mesmo conseguisse compreender. Depois de uma infiltração tão longa e minuciosa, será que as fronteiras entre suas identidades poderiam começar a se desfocar? Ele ainda era Douglas Arteaga? Era Abadia? Ou em certos momentos, realmente se sentia como camarada Henrique? São perguntas impossíveis de responder com certeza. O fato é que, no cálculo frio da espionagem, reter informações nem sempre é sinônimo de traição. Muitas vezes é o caminho. Mecanismo de defesa de quem entende que uma vez entregue o objetivo, sua utilidade para o aparato estatal termina, ficando sem trabalho e na mira. Em outras ocasiões, o abismo da infiltração é tão profundo que as pessoas começam a se confundir por sentia caminho, ou por ideologia, ou nos momentos em que Abadia sobreviveu àqueles meses refugiado no apartamento 102 com Filomeno Leon, o camarada José. Tratava-se de um homem que também constava nos registros de inteligência do Exército devido às suas constantes visitas ao Presídio Castro, onde mantinha contato com importantes líderes senderistas.
Foi comprovado que ele cumpria missões de ligação logística. Ciente de que sua vida dependia disso, Abadia concentrou todos os seus esforços em conquistar a confiança de Filomeno e, através dele, voltar a se integrar ao dia a dia na quinta. E funcionou. Aos poucos recuperou o terreno perdido. Sua proximidade com o camarada José ajudou a dissipar parte das suspeitas que pesavam sobre ele e, ao mesmo tempo, lhe permitiu continuar enviando relatórios ao SIM. Ele precisava demonstrar que ainda era útil, que ainda podia produzir informações. A Valiosa veio então quando ela chegou. Seu amigo Filomeno estava organizando um novo apoio, como os que costumavam fazer para o Sendeiro Luminoso. Esses eventos eram muito mais do que simples reuniões sociais. Eram a fachada perfeita para reunir militares, estabelecer contatos, trocar informações, arrecadar fundos e coordenar futuras operações sem chamar atenção e, de quebra, celebrar tudo em uma única reunião. A próxima estava prevista para outubro, em uma casa localizada no Cerro El Pino, em La Victoria. As informações fornecidas por Abadia mobilizaram imediatamente o destacamento. O momento de agir havia chegado, mas assim que os agentes começaram a entrar na área, algo chamou sua atenção. Os senderistas vigiavam os acessos disfarçados de engraxates e vendedores de sorvete, detectaram a presença de estranhos e adotaram posições defensivas. Eles estavam em alerta, prontos para reagir. A operação foi cancelada antes de começar. Abadia informou que a ação apoiada, no fim das contas, não havia sido realizada. Devido às suspeitas, decidiram adiar. Levaram-na para um lugar mais seguro, o Giron Huanta 840. Justamente onde morava Abadia era o cenário que o Grupo Colina conhecia melhor, o que representava uma vantagem decisiva que eles não estavam dispostos a desperdiçar. E não desperdiçaram. Aquele domingo, 3 de novembro de 1991, ficaria marcado para sempre na história do Peru. Desde o meio-dia, o conjunto habitacional começou a se encher de gente. Embora muitos não comparecessem devido à desconfiança, outros alvos importantes haviam confirmado sua presença. Entre eles, o camarada Joel. A música tocava alto, huainos ayacuchanos, ancachinos, famílias inteiras dançando dentro do beco. 2 festas beneficentes com frango estavam acontecendo naquele dia, uma menor e mais familiar no segundo andar e a principal no primeiro nível, com cerca de 40 pessoas reunidas, na maioria homens, embora também houvesse mulheres e algumas crianças. Conversavam, comiam, brindavam, riam, e no meio de todos eles orbitava o camarada Henrique, perfeitamente camuflado entre aqueles que viviam ali. Em suas últimas horas, fingia não sentir ansiedade, tomava cerveja para disfarçar o nervosismo, usava um colete distintivo para que os agentes pudessem reconhecê-lo sem problema. O Grupo Colina, concentrado na Praia Latiza, recebeu a ordem de saída às 5 da tarde. Eles se deslocaram até o Giron Cangalo, a meia quadra da maternidade de Lima. Lá, estacionaram caminhonetes, 2 jipes Cherokee vermelhos e uma Mitsubishi branca. Martim Rivas enviou Tuncar e Alvarado para confirmar o local. Ao chegarem, tiveram 2 surpresas. Havia 2 festas beneficentes com frango e eles não sabiam disso. A segunda era mais preocupante. Abadia não estava em lugar nenhum. Imediatamente informaram isso. A segunda era mais preocupante. Abadia não estava em lugar nenhum. Martim Rivas e começaram a procurá-lo. Qual era a festa certa? Onde Abadia estava? Ele enviou agentes para descobrir onde Abadia estava em um momento crucial. Ambas perguntas ecoaram entre todos durante o tempo que ele demorou para aparecer. Aparentemente, ele tinha saído para caminhar, para aliviar seus medos e reduzir o efeito do álcool. A festa é a do primeiro andar. Ele garantiu, parecia assustado, muito nervoso. Volte para a festa! Ordenou Martim Rivas, furioso com ele, mas sem intenção de voltar atrás. Para evitar suspeitas, eles ligaram as luzes giratórias das caminhonetes. A ideia era parecer que eram policiais, realizando uma intervenção oficial. Eram 10h30 da noite. Dentro da festa, a maioria dos participantes estava bêbada. Alguns já tinham ido embora quando a ordem de Martim Rivas chegou. Era hora de entrar. Os motores foram ligados. As caminhonetes avançaram rapidamente em direção ao Giron Huanta 840. A chegada foi tão abrupta que uma das Cherokee bateu levemente na Mitsubishi branca. Um menino curioso se aproximou ao descerem e uma mulher vendia na porta. Eles os mandaram sair imediatamente. Eles tiraram algumas caixas dos carros e em questão de segundos entraram gritando: "Cerveja!" Chegou a cerveja. Os presentes, surpresos, mal conseguiram reagir.
Eles não conseguiram entender o que estava acontecendo. Os agentes abriram as caixas, tiraram as armas, rosquearam os silenciadores, colocaram balaclavas. Um deles aumentou o volume da música para camuflar o que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Abadia permanecia imóvel. Observava a cena sem se mover até que finalmente reagiu e tentou escapar. Mas 2 agentes o interceptaram. "Não vá embora, otário. Você tem que nos dizer quem são." Então ele começou a apontar pessoas, uma por uma. Martim Rivas fez um gesto, aprovando a seleção. Depois disso, Abadia fugiu. Ele saiu da festa. Antes que tudo acontecesse, por algum motivo ou mais de um, ele não quis presenciar. Os agentes começaram a separar crianças e idosos. Ordenaram que entrassem em suas casas. Alguns participantes da festa no segundo andar se inclinaram para ver o que estava acontecendo. Martim Rivas disparou uma rajada curta para dispersá-los, enquanto Héctor Gamarra começou a gritar: "Deitem no chão, porra!" Alguns obedeceram, outros tentaram resistir. Manuel Rios, um dos organizadores da varanda, tentou enfrentá-los, mas imediatamente Martim Rivas respondeu com tiros. Foi então que a maior e mais triste tragédia daquela noite aconteceu. Ao perceber o conflito, Javier Rios, o pequeno filho de 8 anos de Manuel, correu instintivamente em direção a ele. Assustado ao ver seu pai em perigo, infelizmente, os tiros também atingiram seu corpo e ambos morreram. O pânico tomou conta do local. Para controlar a situação, agentes atiraram e golpearam com coronhas quem resistiu. "Joguem-se no chão, terroristas." Depois foram dominados. Martim Rivas deu um novo sinal. Então começou o massacre. As rajadas de tiros com silenciadores se misturaram com a música Huaíno em alto volume e os gritos de desespero. Foram centenas de disparos. Alguns tentaram escapar, como Marcela Chumbipoma, que conseguiu correr para um dos corredores. Ela bateu desesperadamente na porta de uma vizinha pedindo ajuda, mas uma rajada a atingiu e ela caiu. Outros tentaram reagir, como Tomás Lívias, que havia ficado ferido e estava coberto pelos corpos de seus irmãos. Um dos companheiros tentou se levantar, pegou uma garrafa de vidro, quebrou e quis lutar. Segundo testemunhos, Martim Rivas zombou dele e depois descarregou sua arma contra ele. 27 disparos atingiram sua coluna, braços e cabeça, mas incrivelmente ele sobreviveu. O massacre durou aproximadamente 10 minutos. Antes de sair, os agentes entraram no quarto que Filomeno Leon dividia com Abadia. Lá encontraram exemplares antigos de El Diário, o jornal ligado ao Sendeiro Luminoso. Eles os recolheram e jogaram sobre os corpos. Era uma marca, uma forma de selar a mensagem final. Afinal de contas, a operação não buscava apenas eliminar terroristas. Também não era apenas uma vingança pelo atentado contra os húsares de Junim. Eles queriam enviar uma mensagem, um direcionado às lideranças do Sendeiro Luminoso, aos seus quadros operacionais e às redes de apoio que haviam construído em vários pontos de Lima. Já não deviam se sentir seguros nem protegidos. Podiam ser encontrados e eliminados a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. As regras do jogo haviam mudado e agora o Estado estava disposto a responder com o mesmo nível de barbárie, com a mesma ausência de piedade. Isso ficou claramente refletido na cena de terror que restou ao final da operação. A música havia parado. Aquela mensagem havia sido escrita com sangue que se espalhava por todo o beco. 15 pessoas morreram. Vários deles eram amigos próximos de Abadia, como Luiz Antônio Leon Borja, o camarada, Fabian, estudante de São Marcos, de 33 anos, ou Filomeno Leon, o camarada José, com quem compartilhou o quarto. O camarada Joel não estava presente, participante confesso do atentado contra os russardos de Junim. Muitos decidiram não ir ou foram embora cedo e por isso se salvaram. Outros conseguiram escapar e 4 ficaram gravemente feridos. Alguns com incapacidades permanentes, como Tomás Lívias. Para Martim Rivas, a operação, excetuando a morte da criança, tinha sido um sucesso total, digno de comemoração. Depois da meia-noite, na Praia Latiza, o Grupo Colina voltou a se reunir. Eles entraram no refeitório, formaram um círculo e colocaram as mãos no centro para gritar em uníssono: vencer, vencer, vencer. Depois, abriram as cervejas e a comemoração começou. Coincidentemente, era o aniversário de 34 anos do capitão Santiago Martim Rivas. Então, eles tinham 2 grandes motivos para comemorar. Naquele momento, ninguém duvidava disso. Eles se sentiam orgulhosos, eufóricos, convencidos de terem cumprido com valentia uma missão que outros jamais teriam ousado executar.
Do ponto de vista deles, o que acabavam de fazer tinha salvado centenas de vidas inocentes. Civis e até colegas teriam morrido nos próximos meses se não fosse por essa operação secreta e bem-sucedida. Eles não esperavam reconhecimento público, homenagens, nem agradecimentos. Confiavam que a história compreenderia seus atos e os julgaria como homens que fizeram o necessário, corajosos, dispostos a tudo para trazer a paz de volta. Naquela noite, enquanto levantavam os primeiros copos e brindavam, o telefone de Martim Rivas tocou. Era Vladimiro Montesinos. O capitão apresentou o relatório final após o sucesso da operação, sem mencionar a morte da criança. Montesinos recebeu a notícia com satisfação e transmitiu suas felicitações, junto com as do presidente Alberto Fujimori. Isso reforçou o clima de celebração em Pucusana. Enquanto isso, a vários quilômetros de distância, na Gironguanta 840, a realidade era bem diferente. O terror e a confusão pareciam estar apenas começando. A imprensa chegou de madrugada e logo cedo, em 4 de novembro, os jornais já noticiavam o massacre. No entanto, durante os primeiros dias, o caso foi percebido como mais um episódio dentro de um país acostumado à violência e ao medo. Um beco, 15 mortos, vários feridos e uma versão oficial que não esclarecia totalmente o que havia acontecido. Mas, à medida que novos testemunhos surgiam, começaram a aparecer dúvidas. O giroflex, as balaclavas, a forma de entrar, a precisão, o silêncio das armas, o agente infiltrado. Tudo indicava uma ação de grupo militar ou paramilitar. Meses de suspeitas aumentaram, mas o país seguiu avançando apesar de apagões e atentados. A guerra não dava tempo para processar um massacre antes que chegasse o próximo. O Grupo Colinas seguiu o mesmo ritmo. As operações encobertas continuaram. Uma das mais importantes aconteceu 8 meses e 15 dias depois da ocorrida em Barrios Altos. Desta vez, seria na Universidade Nacional de Educação Henrique Guzmán y Valle, mais conhecida como La Cantuta, onde 9 estudantes e um professor foram retirados de seus dormitórios durante a madrugada e nunca mais voltaram. Durante meses também se tentou encobrir essa história com silêncio, mas em 1993 o segredo começou a rachar. Testemunhos, documentos, vazamentos e descobertas forenses acabaram revelando a existência. O Grupo Colina e sua participação em alguns dos episódios mais controversos da luta contra o terrorismo no Peru. Anos depois, as investigações e processos judiciais alcançariam inúmeros integrantes do destacamento, assim como aqueles que ocuparam posições-chave dentro da cadeia de comando. Santiago Martim Rivas, Nicolás Hermosa Rios, Vladimiro Montesinos e também Alberto Fujimori. Claro, tudo isso faz parte de outra longa história. O mesmo acontece com o caso do agente Douglas Arteaga, o infiltrado conhecido como Abadia ou Henrique, o camarada traidor. Embora não integrasse o Grupo Colina, nem tivesse participado diretamente dos assassinatos, a justiça concluiu que seu trabalho de inteligência foi crucial para a operação e, portanto, para a morte daquelas pessoas. Arteaga tentou se defender de várias maneiras. Talvez seu argumento mais importante e insistente tenha sido que todas as pessoas identificadas na polada eram senderistas. Este é outro desses casos, que, como muitos, merecem uma história à parte. Por trás da principal, geralmente se escondem subtramas que, por questão de tempo, não podem ser contadas por completo e que, em muitos casos, acabam sendo tão interessantes quanto a história principal. Muito em breve, várias delas estarão disponíveis no segmento Premium deste canal, que, como vocês sabem, narra histórias não muito compatíveis com patrocínios ou com as normas de monetização, especialmente aquelas que abordam, sem censura, temas sensíveis como o terrorismo. Considero importante contar as histórias assim, se você gosta do conteúdo e da forma como são construídas neste canal. Eu te convido a se juntar por 8 soles por mês e aproveitar muito conteúdo exclusivo. E se você quiser levar esse apoio para o próximo nível, você pode se tornar patrocinador do canal com a nova assinatura de 40 soles, que ainda inclui benefícios muito mais personalizados. Muito obrigado de coração a todos que fazem parte desta comunidade e permitem que eu continue contando mais histórias como esta. Antes de encerrar esta história, gostaria de dizer que o massacre de Barrios Altos foi um dos episódios mais brutais da luta contra o terrorismo no Peru, por parte do Estado. Também é importante lembrar que grupos terroristas cometeram atentados e massacres ainda mais numerosos, mais sangrentos e direcionados principalmente aos mais vulneráveis.
Por isso, a diferença nas indenizações concedidas às vítimas. Geraram debates que continuam até hoje, já que os familiares dos mortos em Barrios Altos receberam reparações ordenadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essas incluíram altas indenizações econômicas, atendimento em saúde, acesso à educação e outras medidas complementares. Enquanto milhares de peruanos que perderam suas famílias nas mãos do Sendero Luminoso e do MRTA foram incorporados a programas estatais, cujas compensações econômicas foram consideravelmente menores, limitadas, tardias, insuficientes. A diferença foi difícil de aceitar. Milhares se sentiram e se sentem até hoje vítimas de segunda categoria. E é que o caso Barrios Altos não foi nada simples. Além das sentenças, das reparações e das posições ideológicas que continuam gerando debate mais de 35 anos depois. Continua sendo uma história coberta por uma enorme neblina. É difícil saber com certeza tudo o que realmente aconteceu naquela noite. São mais de 53 mil páginas repletas de testemunhos, declarações, perícias e versões que continuam se contradizendo. Até hoje, a isso se somam os interesses políticos, as interpretações ideológicas e o passar do tempo, que acabaram transformando Barrios Altos em um dos episódios mais discutidos e controversos da história recente do Peru. No entanto, depois de uma extensa pesquisa em bibliografia especializada, que vou deixar na descrição, há duas coisas que ficam completamente claras para mim. Duas verdades que sobrevivem em meio a todas as contradições. A primeira é que no Jirón Guanta 840, sim, operavam terroristas e colaboradores do Sendero Luminoso, apesar de que por muitos anos defenderam o contrário. As evidências são contundentes. A segunda verdade é que naquela noite também morreram pessoas inocentes. A morte de Javier Rios, de apenas 8 anos, demonstra isso da forma mais dolorosa e irrefutável. Sobre essas duas verdades, cada um pode tirar sua própria conclusão e dar seu veredito sobre o que significou o caso Barrios Altos. Gostaria de ler qual é a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou dessa história, te convido a se inscrever. Nos vemos na próxima. Adeus!